tudo bem? Nesse segundo vídeo eu quero trazer para vocês um pouquinho das consequências do nazismo. Como que o nazismo lidou com seus opositores, como que o nazismo lidou com as classes que eles achavam que eram inferiores, né? Judeus, comunistas, gays, lésbicas, negros. Nós vamos entender como que esse movimento de extrema direita selecionou grupos que eles achavam, do ponto de vista deles, perigosos, e como que eles trataram essas pessoas. E eu acho também que esse vídeo ele vai ser também um momento muito importante para a gente debater certos pensamentos que começam a emergir dentro do povo brasileiro. Pensamentos de preconceito, pensamentos de intolerância, e vamos entender como que governos radicais, como que governos de extrema direita, como que mentalidades radicais podem sim causar um estrago enorme na sociedade. Como que esse tipo de pensamento pode ser um câncer dentro da nossa sociedade, que se a gente não tratar, nós corremos um sério risco de reviver uma história extremamente trágica. Então nesse vídeo nós vamos entender como é que o nazismo, depois de ter chegado ao poder, como que esse governo tratou as minorias que haviam na Alemanha. Vamos lá? Eu quero falar com vocês disso daqui, ó, das consequências, cara, tá? Porque o pensamento nazista, o pensamento radical, o pensamento extremista, ele não consegue lidar com as diferenças, ele não consegue lidar, né, com os opositores. Então ele precisa eliminar os opositores, cara. Só que eliminar os opositores não é assim, né, cara? Chegar lá no governo, dar uma lei e botar soldado na rua e já sair matando os caras. Não. Tudo tem que ser construído. Tá? Eu quero começar por aqui, para mostrar para vocês como que o governo nazista construiu a imagem de um grupo que eles queriam eliminar. Tá? Eu quero falar aqui exclusivamente dos homossexuais, tá? Que também estavam na lista de criminosos dos nazistas. Tá? Isso é outra característica também de um governo radical. O governo radical ele tem uma dificuldade enorme, né? Um grupo radical, pessoas radicais, ela tem uma dificuldade enorme de aceitar a liberdade do outro, aquilo que o outro faz com o próprio corpo, aquilo que o outro faz com a própria vida. Né? Então, o governo radical, o grupo radical, a pessoa que é extremista, ela quer colocar um padrão para que outras pessoas sigam. Né? Então, isso é um cúmulo da violência, porque é quando você começa a agir na liberdade de cada um. Né? E essa foto aqui, vocês estão vendo, né, um oficial nazista, né, pessoas ligadas ao nazismo, vasculhando publicações que seriam, né, homossexuais e por isso mesmo mostrando como que o lado homossexual é ruim. Por quê? Primeira coisa, entendam que uma imagem como essa não é uma imagem feita para ficar guardada na gaveta. Tá? Isso aqui é uma foto com um único propósito, se tornar propaganda de uma forma de pensar. E a propaganda que eles queriam fazer é que o homossexualismo é uma coisa que não presta, uma coisa errada. E como que a gente prova isso? Relacionando com o quê? Com perversão. Percebe que no meio de tantas publicações, no meio de tantas coisas aqui, eles deixam aqui, ó, né, descarado aqui as imagens dessas mulheres nuas, para isso, para relacionar o homossexualismo com perversão, para mostrar, olha, tá vendo como o homossexualismo vai contra os valores das famílias? Olha, tá vendo como que isso é errado? Então, em nome disso, a gente pode perseguir os caras. E o que os caras fizeram, né? Lá na Alemanha, quem era homossexual tinha que usar um símbolo que nem esse aqui na roupa. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês, a gente vai dar uma parte da exposição que retrata bem isso daí. Então, os caras eles tinham que usar isso aqui para mostrar que eles eram homossexuais. E esses caras também, cara, foram perseguidos, foram humilhados, torturados. Os caras sofreram pra caramba. Essa comunidade foi muito perseguida, foi muito humilhada durante a
perseguição nazista, tá? E aqui eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Ó. Se vocês, né, vierem descendo nessa página, vocês vão ver pessoas, que eram pessoas ilustres, né, homossexuais naquele contexto, com histórias fabulosíssimas, ok? Com um final triste, obviamente, porque, né, foram perseguidos e foram mortos por nazistas. Então aqui vocês conseguem entender um pouquinho mais sobre a história dessas pessoas, tá bom? Aqui fala um pouco sobre o memorial, né, feito ao movimento do LGBT lá da Alemanha no pós-guerra, tá? Eu não vou entrar nesse contexto aqui para a gente não alongar muito o nosso vídeo aí, que a gente sabe que YouTube, né, tem aquela coisa, tem que ser um vídeo curto, mas assim, galera, ó, eu tô esticando nesse vídeo porque ele é um vídeo pedagógico, tá? Não é um vídeo feito para ter like, para ter compartilhamento, tá? É um vídeo mais pedagógico mesmo aí, tá bom? Pra gente conseguir discutir algumas coisas da Segunda Guerra, beleza? Então, se você estiver vendo esse vídeo em 2020, antes do 7 de setembro, você consegue, né, ler essas histórias aí, tá bom? Vamos lá, eu quero pegar outro aspecto com vocês. Vamos falar sobre os campos de concentração, porque isso é interessante. Perseguição, guerra e extermínio. Vamos entrar um pouquinho agora, né, pra gente aprofundar nessa vibe, mano, dos caras de querer exterminar, de querer eliminar o mal, o inimigo, aquele que nós não toleramos, né, num governo radical. O que vocês estão vendo aqui é uma imagem, né, dos Jogos Olímpicos de 1936. Já se faziam 3 anos que os nazistas estavam no poder de maneira mais consistente, toda aquela ditadura já estava rolando, as perseguições também já estavam acontecendo e, cara, os Jogos Olímpicos estavam acontecendo. Então você tinha o mundo inteiro olhando para a Alemanha, para Berlim, né, cara, né, e para as Olimpíadas, mas ao mesmo tempo, cara, os caras estavam construindo um complexo para matar pessoas, cara. Os caras estavam construindo um campo de concentração, cara, de 20 quilômetros, mano. Olha a dimensão disso, né, cara? Ao mesmo tempo que você tem um evento ocorrendo no país, um evento que celebra a unidade, que celebra a amizade, que celebra a aliança entre os povos, você tem esse mesmo governo sediando esse evento e criando um campo de concentração para matar pessoas indesejadas. É uma grande ironia, né? Mas isso ajuda a gente a entender o que é um governo radical, um governo extremista, porque todo governo radical, todo governo extremista é também um governo covarde. Por que covarde? Porque ao mesmo tempo que ele cria uma imagem, né, ele não sustenta essa imagem. Então ele cria uma imagem de, olha, nós dialogamos, nós conversamos, nós somos a favor da integração dos povos, mas ao mesmo tempo a gente cria um campo de concentração para poder matar pessoas. E esse campo de concentração não era um simples campo de concentração, mas ele era um campo de concentração que tinha uma visão estratégica. Tá? O exército alemão encomendou esse campo de concentração para que ele se tornasse um modelo, um padrão para outros. Então, cara, era também uma experiência. Imagina, você ter unidades de concentração gigantescas, que nem essas, espalhadas por todos os lugares da Alemanha, para exterminar pessoas. É muita gente. Né? É uma máquina de matar pessoas absurda. E essa morte é simplesmente porque eram pessoas indesejadas. Pessoas indesejadas porque pensavam, porque viviam de maneira diferente, ou porque tinham uma etnia diferente. Uma maluquice, cara, uma coisa muito louca. Né? E esses campos de concentração que tinham, esse aqui de Berlim também tinha uma finalidade também, né? Que em caso de guerra, né, em caso de resistência, você tinha como esmagar a resistência. Por que esmagar a resistência? Porque a maioria das pessoas não está presa, né? Ou seja, os opositores estavam presos, então você eliminava a chance de ter uma revolta. Aqui, ó, a gente tem, né, a galera marcada com aqueles símbolos que a gente viu, né, na sala anterior, né, as pessoas marcadas como homossexuais e, portanto, né, deveriam desaparecer dentro do aspecto da visão nazista. Tá? Então,
olha que coisa interessante que eles começam falando aqui, né? Que os inimigos do governo não eram só pessoas que pensavam diferente do governo politicamente, mas pessoas que não se enquadravam dentro de um perfil. Então todo governo extremista, todo governo radical, ele faz isso, ele traça uma linha, ele cria um padrão, fala quem está dentro desse padrão está com a gente, quem está fora desse padrão está fora. Ah, mas está fora vai viver? Não, está fora vai morrer, porque não pode. Nós queremos uma sociedade assim, desse jeito. Tá? Aqui ele vai falar uma coisa interessante também, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui ele vai falar que isso exemplifica os vínculos estreitos entre os crimes contra a humanidade, né, causados pelo regime, com sua ideologia e exercício de poder. Então, o campo de concentração, ele não é só uma coisa material, uma edificação, uma construção. Não, o campo de concentração, ele também assume um aspecto visual muito importante, um aspecto ideológico, um aspecto filosófico, sociológico muito importante. Por quê? Porque ele é a materialização de uma forma de pensar, saca? Uma forma de pensar que não está de acordo com outras formas de pensar. Então eu concentro ali toda a forma de pensamento que eu odeio. Para quê? Para eu eliminar, saca? Então o campo de concentração, ele também representa a materialização da política. Por quê? Porque é a política radical, uma política extrema, eliminando outras formas de política. Saca? Mano, é um negócio muito surreal. Né? Então, eu achei muito bacana essa frase que eles colocaram aqui. Tá? Apesar de estar sendo traduzido para a língua portuguesa, né? E traduzido do alemão para a língua portuguesa, você, né, não traduz exatamente. Mas, cara, é fantástico. É fantástico, assim, né? Essa visão. E é fantástico para a gente entender e para a gente refletir sobre o nosso momento. Porque um campo de concentração, ele é sim a materialização de um pensamento radical e ele está no final de um pensamento radical. Isso é que é importante para a gente entender. Porque às vezes a pessoa que tem um pensamento radical, ela não se vê, ela não se espelha, ela não se vê numa situação como essa. Mas o que essa exposição está mostrando para a gente é exatamente isso. Que no final de um pensamento radical, você tem um campo de concentração. Porque esse campo de concentração é a materialização da sua maneira de pensar. Né? O final de um governo radical, de um governo extremista, é um campo de concentração. Porque ali se materializa a dificuldade que o governo tem de lidar com a oposição. Porque eles eliminam. E olha como que essa imagem é forte, cara. Forte. Você tem crianças presas, marcadas, tá? Porque essa vestimenta era uma maneira de marcar que elas eram excluídas, que elas eram judias, né? Marcadas também, ó. O que essa criança está fazendo é mostrando o braço, ou seja, eles tinham uma numeração, né? As pessoas que iam para o campo de concentração. Então, cara, olha que viagem, cara. Olha que cruel que é isso, né? Você tem crianças presas e essas crianças foram presas pelo governo porque elas não estão enquadradas dentro de um padrão. Qual era o padrão? O padrão étnico. Pertencem, são judias, são ciganas, são de outras etnias, então elas não servem para o nosso padrão de sociedade. Então elas merecem ser eliminadas. E muitas pessoas que não concordavam com isso, mas toleraram, aceitaram, conviviam com isso. Como assim, professor? Porque, veja bem, eu posso não concordar, posso não aceitar, mas se eu tolero, quer dizer que eu sei que isso acontece, mas eu faço vista grossa, ou seja, eu finjo, né, que nada está acontecendo. E sabe o que me deixa mais impressionado? Eu fico imaginando o dia a dia de pessoas que trabalhavam em um lugar como esse, sabe, militares, né, pessoas que trabalhavam, pessoas que saíam da sua casa, né,
beijavam suas esposas, beijavam seus filhos e iam para um campo de concentração trabalhar para matar pessoas, só porque essas pessoas não estavam de acordo com a visão de sociedade do governo. Olha que coisa louca, né? E aqui, né, nessa parte da exposição, eles retomam a ideia da eutanásia, né, a ideia de que você matava pessoas com deficiência, pessoas com doenças que não tinham cura, né? Então, essas pessoas que eram consideradas um peso para o governo, né, um peso porque é onde o governo vai pôr dinheiro e não vai ter nenhum retorno, vamos assim dizer, né, tinham que ser eliminadas. Né? Então, é interessante quando a gente vê alguns políticos atualmente dizendo que em tal lugar não tem que investir, em tal grupo social também não tem que investir, porque não é vantajoso para o governo. Né, cara? Isso é um pensamento radical e eu acho legal os alemães trazerem isso à tona nessa exposição para a gente comparar, né, as formas de pensamento. Tá? Essa frase aqui também eu acho muito interessante. Tá? O que você deve estar pensando do outro lado? Pô, Carlos, mas mesmo assim, velho, não faz sentido o que você está dizendo, porque eu não consigo entender, eu não consigo imaginar, eu não consigo conceber pessoas num ambiente assim. Então eu vou te dizer uma coisa. Para essas pessoas pensarem, para essas pessoas vivenciarem, para essas pessoas aceitarem isso, tem que ter mais um ingrediente. O ódio. O ódio. Não basta só você não aceitar, você também tem que odiar ao ponto de você querer destruir. E a guerra, ela traz esse tempero. A guerra, o ambiente de guerra, ela traz esse sentimento, esse clima de guerra, ele dá esse empurrãozinho, saca? Porque de repente a pessoa ela pode até pensar de uma maneira mais radical, ela pode até ter valores radicais, a pessoa ela pode até viver na intimidade de uma maneira radical. Agora, uma outra coisa é essa pessoa colocar isso para fora, né? Uma outra coisa é uma pessoa viver assim no meio de outras pessoas. Então, é uma galera meio retraída. Porém, no ambiente de guerra, isso vem para fora. Por quê? Porque é a sobrevivência da nação, é a sobrevivência do regime, é a sobrevivência da maneira de pensar. E aqui no caso a gente está falando da Segunda Guerra, né? Então a Alemanha ela entra em guerra e esse ambiente de guerra permite com que muitas pessoas vivenciem, aflorem o seu pensamento radical, né? O que outras ignorem, né? E então a guerra acaba criando uma cobertura para as pessoas que são extremas. Aí você deve estar pensando desse lado aí, ah, cara, mas então tá aí, então tem uma contradição nessa exposição, porque, cara, você não pode falar então de pessoas que são radicais, que são extremistas, no meio onde não tem guerra, né? Porém, a gente pode pegar essa questão aqui da guerra e expandir ela, né? Porque a guerra não precisa ser necessariamente aquele conflito militar, né? Tropa de um lado, tropa de outro e bala voando. Não. Existem outros tipos de guerra, saca? Que você pode imaginar que podem aflorar um pensamento radical. De repente eu tenho uma visão religiosa e para mim é uma questão de guerra lutar contra as pessoas que têm uma religião diferente da minha, porque a religião do outro pode representar o mal da minha, a religião do outro pode representar o fim da minha, a religião do outro pode representar aquilo que eu odeio. Então eu vou lutar, eu vou estar numa guerra permanente contra a religião do outro. E se eu estou guerreando contra a religião do outro, isso permite que eu dê vazão para o meu radicalismo, para o meu extremismo. Ou então, de uma outra maneira, eu posso pensar o seguinte: olha, a opinião sexual daquele ali vai contra a minha, contra aquilo que eu acredito, contra aquilo que eu acho certo. Então eu tenho que lutar, eu tenho que me empenhar para que aquilo não exista, né? Eu tenho que vencer aquilo. Então, se eu estou numa situação de guerra para preservar a família, por exemplo, então eu posso justificar meu radicalismo, a minha vontade de destruir, a minha vontade de matar, a minha vontade de isolar o outro, tá? E a gente pode levar isso para vários campos, cara, saca? Aquele cara tem uma opinião política diferente da minha. Ah, ele usa vermelho, eu uso tal, eu uso verde. Eu não gosto daquele cara.
Então eu estou numa guerra contra aquela forma de pensar. Eu tenho que eliminar aquela forma de pensar, eu tenho que destruir aquela linha política. Então isso justifica que eu dê vazão ao meu radicalismo. Então entende como que a questão da guerra, que naquele contexto era a Segunda Guerra que permitiu, né, o afloramento do radicalismo, também ganha um outro contorno hoje em dia. Porque hoje em dia a gente não precisa falar de uma guerra física, né, destruição, que não ocorre em alguns lugares do mundo hoje em dia. Mas a gente pode falar de uma guerra pessoal, né, onde eu vou guerrear contra aquilo que eu não concordo, saca? E o guerrear contra aquilo que eu não concordo é ir totalmente contra um Estado democrático, porque no Estado democrático, no republicano, todos têm o direito de viver de acordo com aquilo que acredita, de acordo com aquilo que quer para si. E todos têm que conviver bem, né? E esse esforço que a gente faz de conviver bem faz parte do Estado democrático que leva a gente, né, a desenvolver o nosso espírito social, a nossa humanidade, né, a nossa empatia. Né? A falta de empatia, o ódio em relação ao outro, é justamente essa ideia de que a gente está sempre em guerra contra alguém que tem uma opinião política diferente da minha, alguém que está fazendo algo que eu não concordo. Então, por exemplo, eu vejo lá um médico manifestando, né, cara, contra as condições que eles têm. Cara, eu posso entrar em guerra contra esse médico e lá bater nele, que nem a gente viu recentemente, né, nessa situação do coronavírus aqui no Brasil. Né? Então, assim, entende como que essa questão da guerra ela é múltipla e a gente pode entender ela de diversas maneiras? É um negócio muito louco, cara. Muito louco. E ela justifica os assassinatos, né, e ajuda a encobrir. Né? Isso aqui, galera, que ele menciona, é muito louco. Porque isso aqui, para mim, é o extremo do radicalismo. Por quê? Porque você vai burocratizar a morte. Mano, o que é burocratizar a morte? Burocratizar a morte é você trazer a morte para isso daqui. Você não vai matar uma pessoa com um tiro, você não vai matar uma pessoa com uma facada, você vai matar uma pessoa com uma canetada. Vixe, professor, como assim, cara? Você vai simplesmente decidir quem vive e quem morre. É o que ele fala aqui, ó, né? Os assassinos de mesa. Quem eram os assassinos de mesa? Eram esses caras que trabalhavam nos campos de concentração. E os caras decidiam, hoje vamos matar 15 mil judeus. Põe os caras na câmara de gás e elimina. Nós vamos matar esses ciganos. Leva os caras até um campo de concentração, até um campo e fuzila. Eram os assassinos de mesa. Os caras que decidiam, né, com papéis, com documentação, quem ia viver e quem ia morrer. E olha que coisa muito louca, né, cara? A gente imaginar, vamos pensar nesse cara de novo. O cara sai da casa dele 8 horas da manhã, beija a esposa, beija os filhos, toma um cafezão, vai pro serviço, chega lá no escritório dele, abre a agenda e uma assinatura mata centenas de pessoas, milhares de pessoas. Olha que coisa muito louca, né? Para onde o pensamento extremista pode levar a gente, a que caminho que eles levam, né? E essa exposição deixa isso muito claro, que isso ocorreu, que isso aconteceu, né? E olha como que eles falam, cara, essa frase é fantástica, eles foram protegidos por uma sociedade que apoiou amplamente as suas ações. Professor, mas você disse que nem todo mundo era nazista na Alemanha. Não era, cara. Mas em nome de um bem comum, em nome de um bem-estar social, eu finjo que não estou vendo certas coisas, eu finjo que não estou ouvindo o que o meu presidente está falando, eu finjo que não estou vendo as mortes ocorrerem, eu finjo um monte de coisa, né? Tudo em nome do bem comum. Então é uma forma de cobertura, sim. E isso é interessante a gente mencionar, que no ambiente de extremismo, de radicalismo, muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho nada a ver com isso porque eu não apoiei. Tá, você não apoiou, mas você também não fez nada contra, você também se torna parte do problema. Entende? Porque você acaba criando condições para que aquele pensamento lá cresça. E isso é interessante da gente pensar. Tá? Porque não foi a Alemanha toda que causou o nazismo. Não. Foi um grupo de pessoas que não representava o país inteiro. Mas muitas pessoas se calaram. E ao se calar, olha o que aconteceu aí. Tá? Eu quero
entrar com vocês aqui nessa parte, tá? Só para vocês, para a gente ter uma visão. O que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Essa imagem ela representa outro grupo que também foi perseguido pelos nazistas, tá? Que são os Sinti e os Roma, né? Chamados também na Europa como ciganos. Né? Era uma outra etnia, os alemães não gostavam deles, achavam que esses caras também não deveriam estar em território alemão, então os caras foram perseguidos e foram mortos. E quando vocês entrarem nessa aba aqui, nessa parte da exposição, vocês vão conhecer histórias fantásticas, cara. Meu, a história desse cara aqui é muito impactante, tá? Desse lutador, tá? Não vou contar, tá? Entra aqui, lê, você vai gostar, uma história, meu, que vai te impactar bastante, tá? Não tem só a história dele, tem a história de outras pessoas também, tá? Que foram perseguidas simplesmente por pertencerem a outra etnia, né? Não eram judeus, não eram alemães, ou eram dos romas, né? Ou eram sinti, e foram perseguidos por conta disso, tá? Nessa cronologia aqui, ó, que eu acabei mostrando para vocês, tá? Você tem números de mortos, como é que ocorreu a perseguição contra eles, tá? E tem até uma parte do memorial que foi feito para essa galera aqui, tá? Aqui, ó, memorial, tem uma imagem aqui. Eu não vou entrar muito no mérito aqui, porque o vídeo já está bem longo. Talvez eu vou ter que dividir no meio, cara, né? Eu vou ter que dividir em várias partes, talvez, esse vídeo, para não ficar tão extenso. Mas eu acho que eu não vou nem conseguir subir no YouTube esse vídeo depois, né? Né? Aqui, ó, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre, né, o preconceito, né, direcionado ao povo judeu, tá? Aqui, galera, a gente consegue ter uma dimensão exata do que foi a perseguição ao povo judeu, tá? E nessa imagem aqui, o que vocês estão vendo aqui, né, cara, são os bens, óbvio, de um judeu que foi, né, que foi tomado dele, né, como forma de perseguição, porque uma das maneiras que o governo fez de perseguir o povo judeu foi de tirar as condições dos caras de viver. A maioria do povo judeu na Alemanha vivia de comércios, os caras tinham as empresas deles, então o governo alemão foi retirando, não só também para tirar o que os caras tinham para poder viver, mas uma forma também de trazer a riqueza para o lado do governo, para o governo ter grana também para fazer o que eles estavam querendo fazer, tá? E aqui eu queria mencionar, tocar um ponto com vocês, ó. Alguns transitários, turma, era a galera que fazia esse papel aqui de frete, vamos assim dizer, né? Alguns transitários em Berlim obtiveram lucros consideráveis com as deportações. Então tinham pessoas que viviam só de deportar judeus. Então, tipo, cara, eu estou tirando o meu sustento do fato de expulsar outras pessoas do meu país, e isso me deixa feliz, isso faz eu entrar na minha casa todos os dias e me sentir bem com isso, saca? Então o ambiente radical, o ambiente extremista, ele torna normal coisas que são aberrações, saca? Então, assim, no começo da perseguição aos judeus, a linha era essa: vamos tirar a riqueza dos caras, vamos tirar o meio de subsistência desses caras, para esses caras darem linha e irem embora do nosso país. E algumas pessoas ganhavam dinheiro assim, perseguindo os judeus, e era uma coisa comum para muitos deles. Para aqueles que não era comum, eles fingiam que não viam, e estava tudo certo, né? Inclusive aqui fala uma coisa interessante, ó. Uma van, né, em movimento em 1930, a empresa que operava essa van, né, deu o nome da empresa aqui, foi classificada como uma empresa judaica, e seus proprietários foram forçados a vender o negócio a um não judeu em 1939. Então, cara, olha essa palavra, forçados. O dono, que era um judeu, independente dele querer ou não, ele foi obrigado a vender para um não judeu, para o cara continuar fazendo esses fretes aqui, e o antigo proprietário perdeu, acabou, né? E se foi forçado, com certeza foi por um preço muito baixo, foi aquele tipo de coisa, ó, passa para frente, senão vai ser pior para você, né? E para algumas pessoas, ó, beleza, deixa rolar, né? Tá certo, minha vida tá boa, tá tudo bem, deixa acontecer, né?
Eu quero focar com vocês aqui em alguns outros pontos aqui que é interessante, tá? Cadê? Medidas discriminatórias contra a população judaica começaram imediatamente em Berlim, com de longe a maior comunidade judaica da Alemanha, com cerca de 160 mil pessoas. O partido nazista promoveu o chamado boicote. Em 1º de abril de 33, membros da SA, era um grupo paramilitar dos nazistas, ok? Estavam do lado de fora de instalações de empresas judaicas, consultórios jurídicos e de práticas médicas. Eles queriam impedir que clientes entrassem nas lojas. Então olha que coisa muito louca, né? Vamos quebrar esses caras? Vamos impedir esses caras de prosperarem? Sim, como? A gente fica ali na porta do comércio dos caras e não deixa ninguém entrar. Logo, logo eles ficam sem dinheiro e já era, acabou para eles, né? Então olha que coisa muito louca. Ah, professor, mas ninguém fez nada contra, ninguém se manifestou? Olha o que eles colocam aqui. A imprensa alemã já estava amordaçada. Lembra que eu falei para vocês que um regime de extrema, um regime radicaliza, um governo radical não se dá bem com a imprensa livre? Não, a imprensa tem que estar controlada, amordaçada. Ou seja, a imprensa só fala o que o governo quer que eles falem. Então isso não saía na imprensa. Ninguém estava divulgando. Mas quem era judeu e quem estava nesse contexto sentia, né? Sentia na pele, né? O problema, né? Dessas perseguições aí, tá? Uma série de proibições foi então emitida em Berlim, às vezes pela polícia, outras pela administração da cidade, ou por funcionários individuais. Como resultado das várias medidas adotadas contra eles desde 1933, o povo judeu em Berlim foi cada vez mais privado de perspectivas futuras e, acima de tudo, de seus meios de subsistência econômicos. Cara, você consegue sentir a dimensão desse crime, dessa crueldade? Porque a gente sai daquela esfera da opinião, a gente sai da esfera, né, do que a pessoa acha, mas aí você tem órgãos públicos, você tem a própria polícia, você tem instrumentos do Estado agindo para dar visibilidade, para dar concretude a uma forma de pensamento. Então, cara, um governo extremo, um governo nazista, ele age dessa maneira. Ele faz dessa forma. Ele pega um pensamento de uma minoria, ele torna esse pensamento oficial por meio de instituições, e por meio dessas instituições ele vai perseguir e vai destruir quem não é aceito, quem é considerado errado do ponto de vista do governo. Tá? E ele finaliza dizendo uma coisa aqui, ó. As deportações começaram em 41. Cerca de 55 mil pessoas foram transportadas e assassinadas em campos de extermínio. 55 mil pessoas. Cara, é gente pra caramba. Morta simplesmente porque tinha um comportamento, tinha um pensamento, tinha uma crença diferente daquela que o governo instituía. Então, assim, né, aqui tem vocês vão rolar aqui a barrinha aqui, vocês vão encontrar algumas informações sobre algumas instituições, sobre alguns museus, né, que procuram relembrar, né, a memória da galera que foi perseguida na Segunda Guerra Mundial, tá? Eu não vou entrar aqui porque o vídeo já está absurdamente grande, certo? Mas fica para vocês essa visão aí, né? Essas feridas, essas coisas que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, será que elas sumiram? Será que elas acabaram? Será que elas estão aí ainda? Como que elas estão? Né? Eu acho legal a gente lançar esse pensamento aí. E aqui tem... isso aqui é legal para a gente entender. Tá? Tudo que a gente vem falando de perseguição às minorias, aos judeus e tudo mais, ocorreu dentro da Alemanha.
tá? Mas a partir do momento que a Alemanha começa a invadir a Polônia, começa a invadir outros territórios, isso também vai para outros lugares. Então, todos os lugares que os alemães conquistaram durante a Segunda Guerra Mundial eram lugares onde as pessoas eram mortas por não estarem dentro dos padrões alemães. Tá? E aqui tem uma expressão interessante, ó, inimigos do bem comum. O que era o bem comum? Era o padrão que era colocado pelo governo, pelo pensamento nazista. Né? Uma outra expressão, vida indigna de vida. O que era essa vida indigna de vida? Eram pessoas que não tinham dignidade para poder viver, porque eram considerados ou um problema para o Estado ou um peso para o Estado, para o governo. Então essas pessoas também deveriam ser eliminadas. Então ordens como essas aqui eram emitidas assim, sempre, né, durante o governo nazista, e as pessoas eram eliminadas por conta dessas ordens aí. Certo? Então, galera, é isso. Tá bom? Aqui a gente encerra a nossa visita. Aqui a gente termina aí a nossa reflexão sobre racismo, sobre preconceito, sobre o neonazismo, sobre um pouquinho também sobre a nossa sociedade. Espero que esse vídeo tenha agradado a vocês aí, espero que ele movimente um debate legal aí. E é isso daí, um abração para vocês e até a próxima.